Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites. Olha, uma programação muito especial. Novamente, o assunto é medicina. E por sugestões de vocês aí que dá essa grande audiência ao programa Amor Sem Limites e o carinho ao vereador Zé Maria. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, pelos e-mails, pelos telefones, por tudo. O programa de hoje nós vamos falar sobre alergia. A especialista em alergia, a doutora Adriana Schmitz, está aqui conosco e vai dar todas as informações como você deve agir nessa questão das alergias, principalmente agora, nessa época de inverno, que muita gente sofre com alergia. Então, chamo sua atenção. Fica comigo que eu volto em 1 minuto. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. De qualquer idade, com um filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. Wake up, it's early morning. We're in this beautiful place. Here we can choose what to do. It's such a bright new day. It feels like home when I am here. I hear a bird that sings outside. It's really hard to leave it all behind. Bourbon Cataratas, a sua diversão em família. Sabe por que Volkswagen Fácil é no Corujão? Vem comigo, eu vou te mostrar. Aqui você encontra as melhores taxas, super avaliação no seu seminovo e agilidade na entrega do maior centro de distribuição de carros da cidade, com o melhor atendimento. O Corujão oferece toda a linha Volkswagen de veículos nacionais e importados e as melhores condições para você fazer um ótimo negócio. Passe em um dos nossos 4 endereços e aproveite. Corujão, Volkswagen Fácil é aqui. A sua participação no programa de hoje é muito importante. Por isso eu vou deixar aqui o número do meu celular, 9192-3023. Você não deve ligar, porque não dá para atender. Mas nós vamos receber a sua mensagem. Manda mensagem para mim. O assunto de hoje, vamos tratar das alergias. Agora questão de inverno, todo mundo meio resfriado. Olha, eu tenho alergia, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, eu tenho isso, aquilo. O que é que você tem? Nós vamos saber agora. E as informações são importantes porque está aqui uma especialista no assunto, uma alergista, a doutora Adriana Schmitz, que vai falar para nós tudo sobre a questão da imunologia também. O que é imunologia? Você vai ficar imune a certas doenças? É isso? Tudo bem, doutora? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação em fazer parte aqui desse programa tão especial para nós, que a gente vê tantas pessoas sofrer na questão da alergia. Doutora, já vamos entrar de cara perguntando, como é que surgem as alergias, doutora? Bom, para você ter alergia tem que ter uma predisposição a desenvolver anticorpos contra algumas substâncias e tem que ter contato com essa substância. A gente não tem alergia àquilo que a gente não conhece, que o nosso organismo não teve contato. Tá. Então, e as alergias são extremamente comuns, são as doenças crônicas, estão entre as doenças crônicas mais comuns que nós temos, né? Especialmente as alergias respiratórias em termos de uma cidade como a nossa, né? Com esse clima que não favorece muito. Eu vou fazer uma pergunta até particular, porque, olha, se meus filhos estiverem assistindo, eles vão saber que é uma grande verdade. Eu e meus filhos têm o mesmo problema. A gente levanta de manhã, já pega uma correntinha fria, já começa a espirrar. Isso é um tipo de alergia, doutora? Isso é o chamado rinite vasomotora, né? Por alterações de temperatura, por vento, às vezes frio. Tem paciente que tem quando ingere algum alimento quente, por questões climáticas mesmo, faz uma certa coriza. A rinite mesmo alérgica, ela normalmente é um quadro mais florido. O paciente tem muita coceira, tem espirros,
tem coriza também, tem o nariz constantemente trancado, né? Então isso interfere muito nas atividades do dia a dia. Eu diria que interfere muito na qualidade de vida, né? Mas a gente, por exemplo, estou falando no meu caso, eu acho que é o caso de muitas pessoas que estão nos assistindo aí, é a questão, por exemplo, perfume. Às vezes um perfume a gente começa a espirrar, um mofo, abre um guarda-roupa, daquele cheiro terrível e começa... E aí dá 10, 12, 15 espirros. Isso é uma alergia, né? Ah, sem dúvida, né? O perfume, ele irrita, né, a mucosa respiratória. Se você já tem um quadro básico de rinite, qualquer cheiro mais forte, qualquer resíduo, qualquer detrito, qualquer poluição vai te causar um sintoma numa intensidade maior, né? Tem certas coisas que fazem todo mundo espirrar, né? Quer ver uma coisa? Põe o nariz numa caixa de omo pra ver. Caixa de? Omo. Tente tirar. Não faça isso. Mas enfim, tem os irritantes e o mecanismo de defesa que o nosso nariz tem é o espirro mesmo, né? Espirro, a coriza, para tentar eliminar aquela substância, né? Mas em termos de alergia, esse sintoma ele ocorre com bastante frequência, atrapalha o dia a dia da pessoa. Essas rinites crônicas merecem uma abordagem, uma avaliação, até com testes alérgicos e um tratamento médico bem orientado para resgatar essa qualidade de vida e prevenir as complicações que podem acontecer, né? Tá, e o clima, doutora? Ele tem alguma coisa a ver, o clima mais quente ou mais frio? Por exemplo, nós moramos numa cidade que é uma cidade mais que parece uma cidade europeia, bem fria às vezes. Que é a né? cidade do Brasil que menos dias de sol tem, né? Né? E se você raciocinar que o ácaro ele não sobrevive a muito sol, ele gosta de ambientes úmidos e com pouca luminosidade, então aqui, por que tem mais rinite em Curitiba, né? É por causa disso, então. O frio... Principalmente por causa disso, por causa Tudo do se aumento da predispõe pelo população frio, de né? alérgenos e também mudanças bruscas de temperatura, né? Porque é impressionante, você tem que andar com guarda-chuva, um casaco, essas mudanças climáticas também. Curiosidade agora, doutora. A nossa mucosa, os pelinhos que a gente tem no nariz, ele filtra? É um filtro, um pré-filtro? O nariz, as funções básicas do nosso nariz é filtrar o ar, aquecer, umidificar, além da ressonância de voz, tudo. E começa, já dizia Osler, né, que é um médico bem assim conhecido da antiguidade, que o nariz é a pontinha do pulmão que nós alcançamos com o dedo. Então, assim como a nossa digestão começa na cavidade oral, que nós já temos enzimas digestivas na saliva, certo. A nossa respiração começa com o nariz. Então, é óbvio que se a pessoa tem esse nariz inflamado, comprometido, com uma alergia, isso pode trazer consequências para o pulmão, porque esse ar não vai estar sendo aquecido, filtrado, umidificado. Então, nós sabemos que essas pessoas estão mais predispostas a quadros de tosse, a quadros respiratórios em função do nariz. Tá. Vamos pegar logo no nascimento. O neném tem mais predisposição a ter algum problema de rinite, alergia, teve que fazer inalação. Doutora, fala um pouquinho da criança, porque aquela mãe que está nos assistindo e diz, olha, vereadora, eu estou aqui com meu filho com coriza, estou fazendo inalação, tem perigo? Claro que tem perigo, mas é bom que a doutora oriente vocês aí. Sim, as vias aéreas das crianças, elas são mais estreitinhas. Então, qualquer reação inflamatória vai fazer uma obstrução nasal importante e a criança que respira pela boca não é uma respiração confortável, não é o ideal, o padrão que ela deveria ter, né? Então, essa obstrução nasal ela é muito frequente, especialmente em lactentes, né, em bebezinhos pequenos. E muitas vezes infecções virais também causam muita coriza, tudo. E às vezes confundem com alergias. Normalmente, os quadros alérgicos de rinite, o pico de incidência é em crianças maiores e na adolescência, no adulto jovem, esse que vai ter a rinite. O bebezinho, por questões até da anatomia e da estreitamento que ele tem do conduto nasal, ele vai ter mais sintomas, mais desconfortos, mas isso não quer dizer que ele já seja alérgico em uma idade precoce. Tá. Aqui já tem pergunta aqui, doutora. Estão perguntando se a fumaça do cigarro ela pode prejudicar ou causar algum tipo de alergia, principalmente para criança. Olha, o cigarro, independente de alergia ou não, ele emana
4 a 5 mil substâncias tóxicas, pelo menos, muitas cancerígenas. Nós sabemos que os filhos de mães fumantes já nascem com um pulmão diminuído, então você já põe o seu filho no mundo em desvantagem, né? Já tem um pulmão de tamanho reduzido, ele vai ter mais riscos de complicações pulmonares, e a criança que está exposta ao cigarro, sem dúvida nenhuma, ela vai ter muito mais problemas de infecções e problemas respiratórios como um todo, inclusive alergias. Olha, eu quero chamar a sua atenção, pelo amor de Deus, não fume. Se você quer fumar também, quiser se matar antes, não fume perto da criança ou perto de um amigo, porque você não é amigo fumando perto de um amigo. Você você acaba sendo inimigo, porque você, de uma maneira ou outra, está eliminando a vida daquela pessoa que está ao seu lado. Cigarro, olha, leva para o caixão. Então, tome cuidado. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e, olha, anota aí o celular, 9192-3023, 9192-3023, faça suas perguntas à doutora Adriana Schmidt, que é especialista em alergia. A alergista doutora Adriana Schmidt, certo? É um segundinho e já voltamos com o programa Amor Sem Limites. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. De qualquer idade, com um filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. Wake up, it's early morning. We're in this beautiful place. Here we can choose what to do. It's such a bright new day. It feels like home when I am here. I hear a bird that sings outside. It's really hard to leave it all behind. Bourbon Cataratas, a sua diversão em família. E de volta em nossa programação, uma programação muito especial. Nós estamos falando sobre as alergias. Como você deve se tornar imune às alergias? Olha, é difícil, porque o clima dessa cidade é muito frio, é muito difícil, muita chuva, muita umidade. Mas por isso nós trouxemos aqui uma especialista no assunto, a alergista doutora Adriana Schmidt, que está nos brindando aí com grandes informações nessa área. Doutora, voltando na questão, agora nós falamos das alergias, um pouquinho da rinite, mas eu gostaria um pouco mais. O que é a rinite alérgica, doutora? Ou existe dois tipos de rinite? Porque todo mundo fala rinite alérgica, porque rinite e rinite alérgica ou é só, tudo igual? Olha, a rinite, ela pode ter vários desdobramentos, né? Existe a rinite vasomotor, existe a rinite causada por uso de algumas medicações, existe a rinite hormonal, aquela gravídica da gestante, né? Ou do paciente que tem alguma alteração tiroidiana, enfim, são vários órgãos que podem afetar diretamente o nariz. Mas a rinite alérgica, sem sombra de dúvida, é a mais comum, é a mais marcante, que tem os sintomas mais exuberantes. Então, todo indivíduo que tem sintomas repetidos de obstrução nasal, né, o nariz trancado, espirros, coriza, aquele nariz sempre escorrendo, prurido, né, coceira importante, especialmente com contato com poeira, com mofo, com animais, com odores mais fortes, as mudanças de temperatura, né? Então, ele deve ser aventado o diagnóstico de rinite alérgica. E a alergia pode ser confirmada através da realização de testes cutâneos alérgicos. E essas rinites podem se tornar sinusite? Ela predispõe, porque existe uma reação inflamatória da mucosa nasal que dificulta a drenagem dos seios paranasais e, eventualmente, fica a secreção acumulada e pode fazer uma rinite infecciosa ou rinocinusite, né?
Tá, antigamente sinusite se tratava com cirurgia. Hoje tem remédios e medicamentos, né, doutor? Ah, sim, o tratamento cirúrgico é quando existem alterações anatômicas associadas. Certo. Né? Mesmo o paciente com rinite, ele pode ter um desvio de septo, um pólipo nasal, uma hipertrofia de adenoide, algum outro fator que corrobore para a necessidade de um tratamento cirúrgico associado. Mas para a rinite eminentemente alérgica, o tratamento mais utilizado e mais proposto, que tem resultados excelentes no longo prazo, é o tratamento clínico. Né? Tá. A pessoa com o passar da idade, doutor, o idoso, ele fica mais imune ou ele tem os mesmos problemas? Em relação às alergias, eu diria assim que o bebê ele vai ter mais alergias de pele e alergias respiratórias, do tipo de asma, né? 80% dos pacientes asmáticos iniciam seus sintomas na infância. Né? Já na adolescência, o pico é da rinite alérgica. Nós entramos lá pela terceira, quarta, quinta década da vida, a questão da urticária, especialmente a urticária crônica, ela é muito frequente, né? A gente tem muitos pacientes. A senhora tocou num assunto, urticária e prurido, fala? Isto. Os pruridos é a mesma coisa? Não, a urticária é quando você tem a formação de placas avermelhadas e elevadas, que são intensamente pruriginosas, né? Que podem acontecer em vários locais do corpo, elas podem ou não ser acompanhadas por angioedema, que é aquele inchaço também. Isso mais no idoso? Não, isso ela pode acontecer em qualquer fase da vida. A urticária crônica, ela é mais comum nas pessoas a partir dos 40, 50 anos, urticária crônica, né? Agora, a urticária aguda, ela é mais comum em crianças e geralmente os alimentos que levam a culpa, os corantes, os conservantes, mas a gente vai analisar a literatura médica, o que mais causa urticária aguda na criança são infecções virais. Né? Então, é um dado bem interessante. E a urticária aguda a gente consegue identificar o fator. Fica fácil, assim. Ou é um vírus, ou eventualmente um alimento, ou eventualmente algum medicamento que a pessoa entrou em contato. Já na urticária crônica, é impressionante o nível assim que nós chegamos de não ter um diagnóstico etiológico. Então, nós diagnosticamos como urticária crônica idiopática. Ela não tem uma causa, mas ela pode ser agravada por alguns fatores hormonais, fatores emocionais. Né? Então, tem muito dessa A senhora questão. tocou num assunto muito importante, fator emocional. Olha aí, ó. A pergunta já está aqui. O estresse leva as pessoas a ter mais alergia? O estresse, ele é danoso para todo o organismo, né? Ele pode elevar níveis de cortisol, ele pode diminuir a imunidade, a pessoa ficar mais predisposta a doenças, né, virais principalmente, né? E ele pode agravar ou até desencadear quadros de prurido cutâneo, de coceira ou urticária, né? Tanto que tem mediadores químicos que são similares à coceira e a ansiedade, a depressão. Então, a gente acaba tendo um certo traquejo no manejo dessas patologias assim associadas, e a gente vê muito em pessoas mais estressadas. Normalmente são mulheres a partir dos 40, 50 anos, estressadas, já entrando em menopausa. É o principal público das urticárias crônicas. E muitas vezes você vira o paciente do avesso, você investiga, porque você abre leque para uma série de doenças que podem começar com a coceira na pele, né? Mas na grande maioria isso aí acontece de uma maneira idiopática e tem um fundo emocional associado. Por isso que não dá para fazer uma consulta de alergia rápida, né? Pelo que você está dizendo aí, a questão afetiva também é pesada nessa questão. É em tudo, né? Da Acho mulher, até né? em questão de saúde. É mais questão feminina, né? Tanto que nós, como médicos, é que eu já sou formada há 23 anos, então a gente aprende com a vivência de pacientes de várias idades e de vários níveis sociais, que a gente tem que olhar o ser humano como um todo. E muitas vezes, em questões alérgicas, imunológicas, a gente não consegue muitas vezes dissociar. Você tem que ver o indivíduo como um todo, porque a realidade que ele está vivenciando, e às vezes não é tanto a realidade que ele está vivenciando não, sabe? Eu te digo assim que a postura dele frente aos problemas faz uma diferença enorme em termos de qualidade de vida, de saúde, né? Então eu vejo assim que as pessoas que são mais otimistas e aquelas que têm mais fé